Louvado seja o nome do Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o Pai. Aperte a mão dos que estão ao seu lado e diga que as bênçãos do Pai estejam sobre você. Vocês podem se sentar. Então, estou enviando os meus especiais cumprimentos a todos os filhos e filhas do Pai pelo mundo afora. Todos os KLCs estão celebrando conosco em suas respectivas áreas. Que as bênçãos do Pai estejam sobre vocês. Vocês estão felizes pelas vitórias? As vitórias na nação do reino, elas nunca param. E o Pai está sempre a nos conceder um fluir de bênçãos. Ele nos abençoa porque enviou um filho no qual pode ser confiado. E é por isso que ele estabeleceu a nação do reino. Só que antes dele fazer isso, ele deveria produzir um filho ao qual ele pudesse confiar a sua obra espiritual aqui na terra. Ele pode confiar em seu filho, em todos os aspectos de sua obra aqui na terra. Foi quando ele confiou o seu filho indicado, todas essas coisas em suas mãos. Isso não será destruído. Isso não será perdido, mas prosperará. Então o Pai me fez digno de confiança. Eu já fui confiado com esse ministério desde que eu nasci. Eu fui realmente indicado para esse ministério. Mas eu estava debaixo da liderança de tutores e governadores desde que eu nasci. E tinha meus pais, havia meus professores na escola, e tinha também os líderes que estavam à frente de mim. Até que ele me chamou para fazer o trabalho do qual ele me confiou para fazer. Mas antes disso eu passei por tutores e governadores. Então eu passei também pela denominação na era da igreja. Ele me fez passar por isso. Eu também tive líderes humanos. Então ele me chamou. E depois me fez passar de novo por liderança humana. Mesmo que eu já estivesse fora da denominação. Quando eu me tornei vitorioso e superei, ele me fez seu filho, em que ele pôde confiar e tomar conta da sua obra aqui na terra. Desde então, o Pai vem me dando esse espírito de superador. É por isso que quando você está passando pelo fogo, depois do seu batismo de fogo, especialmente os recém-batizados, depois que você passa pelo batismo nas águas, pode esperar pelo seu batismo de fogo. Porque então isso revelará os genuínos ou falsos filhos e filhas do Pai. Aqueles superadores e também aqueles que não vão superar. Então, o batismo é como uma inscrição, onde todos podem se inscrever. Mas nem todos serão capazes de passar. Você terá que fazer um exame primeiro. Então, não importa o quão difícil seja o exame, não se renda. Você tem que passar por isso. Quando eu tinha meus colegas de classe, no ensino médio e na faculdade,
O mais difícil no ensino médio era a matemática. E como se aplicar a ela cálculos e trigonometria. Eu não sei se há hoje em dia trigonometria no ensino médio, mas no nosso tempo nós tínhamos e era muito difícil. Alguns nem se atreviam a querer resolvê-la, em resolver a matéria. Então, quando a graduação veio, eles não podiam receber o diploma. E a escola de administração disse: faça de novo a matéria que você deixou para trás. E aí sim você receberá o seu diploma. Depois disso, você será chamado de graduado. Essa era uma matéria pendente. Então eles voltaram e fizeram. Então eles voltaram e fizeram aquela matéria que eles evitaram. Mas eles já tinham perdido muito tempo. Então, quando o fogo vem, sempre se lembre de Apocalipse 21:7. O vencedor herdará. Herdará todas essas coisas, assim como eu. E eu fui o primeiro a ser dado ao fogo. Tamaio. Esse foi meu fogo. Esse foi o fogo. 5 anos naquela montanha. Começou em Kitpog por 1 ano. Foi bem difícil determinar se era realmente a vontade do Pai ou não. E o que eu tive que passar foi muito difícil, porque eu me ajustei à vontade do Pai. Quando você é acostumado em adoração, eu tive que voltar à estaca zero. E aí você sente que você não é nada e não é digno. E quando você sente que você não é digno, você já está morto. Seu orgulho está morto. Outros, quando sentem isso, eles vão voltar de novo, porque eles querem voltar de novo à vida, uma vida cheia de orgulho. Você será um fracassado se fizer isso. Mas, se você aceitou isso, se você aceitou a sua morte, em fazer a vontade do Pai, esse será o momento em que será dada a você uma nova vida. Foi por isso que eu passei por lá. Eu fui educado em Tamayo por 5 anos, sobre tutores e governadores, e isso veio do céu, diretamente revelado a mim. Mas ao mesmo tempo, quando eu passava pelo fogo, porque o diabo estava do lado querendo me puxar para ele. Ele não queria que eu obedecesse à vontade do Pai. Para que não houvesse ninguém da raça adâmica decaída que venceria e superasse a chegar a um ponto de ser uma referência de salvação. Então, eu sou um homem comum, assim como todos vocês. E eu já era pastor e evangelista. Comum também. Nós somos a mesma coisa. Mas agora o meu mandato é mais profundo. Como filho indicado, a salvação de 7 bilhões de humanos está sobre os meus ombros. Está nos meus ombros. É por isso que eu não posso comprometer. Eu não posso correr o risco. E eu vou revelar a verdade de Jesus Cristo, que eles esconderam, eles distorceram, eles cobriram, mudaram. Eu vou revelar todos eles. Eu disse àqueles ouvintes da era da igreja, do qual o Pai havia deixado: comporte-se para que assim possamos ver uns aos outros no céu. Se você não se comportar como o que está fazendo agora, sempre enganando as pessoas quando sabe que eu estou aqui, eu revelei a verdade. Então você continua a enganar com suas falsas doutrinas. Você não obedece às palavras de Jesus Cristo, que você clama como seu Salvador. Nós não vamos nos entender realmente. Você vai para o inferno, enquanto eu vou para o céu. Aqueles na denominação que queiram ir para o céu, venha comigo, mas todos nós seguiremos. Então aqueles que estão comigo,
vão ser selecionados. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, para você que ainda está cruzando pelo seu fogo, ninguém está isento. Eu não sou isento. É por isso que eu tenho familiares. Eles pensam que eles são isentos a isso. Eles são meus familiares. E então um membro de uma denominação falou comigo: por que você tem muitos parentes que não são membros da sua igreja? Que eles não acreditam em você. Nem todos os que têm o mesmo nome da família, como o meu, são ovelhas. Mas sim são cabras, que têm o mesmo nome da família que o meu. Agora nós estamos falando espiritualmente. Então, aqueles que vêm aqui, eles serão selecionados. Você precisará cruzar. Isso não é denominação. Não é religião ou denominação onde ser membro é o único padrão. Você é membro, então você já está salvo, porque você já é membro. Você já está salvo, porque você já é membro da minha denominação. Não no reino. No reino, você deve passar pelo processo de crescimento espiritual e maturidade. É por isso que há 3 S's aqui no reino, mas não tem nada a ver com o sistema de segurança social. Escravos, servos e filhos. Por favor, todos digam escravos, servos e filhos. Mas quem são os escravos? Os escravos são os que não se arrependeram. Aqueles que ainda estão na era da igreja, eles estão na categoria de escravos. Escravos da sua própria vontade. É por isso que eles têm diferentes interpretações de Jesus Cristo. Aqui, eu já os tenho advertido sobre os escravos. Eles são pessoas não arrependidas. E aqueles que estão fora, e aqueles que estão dentro da nação do reino, fisicamente. Porque o que estamos falando aqui é espiritual. Você pode estar aqui fisicamente, mas se você ainda não se arrependeu, você é apenas um membro físico. Você não é um membro espiritual. Os membros do Filho indicado são espirituais. Aqueles que se tornaram filhos e filhas. Então, os verdadeiros membros do reino são filhos e filhas. E se você não superou isso, você não é diferente de um servo. E o que é servo? Os servos são aqueles que já foram batizados, mas eu não sei se eles realmente se arrependeram ou não. Você saberá que, se você passar pelo seu fogo, se você realmente se arrependeu ou não, porque uma pessoa que se arrependeu, ela dirá: não a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Então, qualquer que seja a vontade do Pai, você aprenderá isso e as fará. Se você está aqui e você é um daqueles que já se batizaram, mas acontece que você é um membro físico e não espiritual, então você está sendo desenvolvido espiritualmente, mas não cresce. Então você será cortado e removido. Todos precisam crescer. O crescimento espiritual é pleno entendimento e conhecimento da vontade do Pai. E você aceitou isso. Você aceitou toda a vontade. E você aceitou isso. Você assinou para obedecer e viver isso. Dedicado, comprometido, leal, obediente à vontade do Pai. É por isso que o Filho é feito confiável. Então você deve superar todo o seu fogo. Você não evita isso. Porque se você o fizer, você terá que voltar antes de ir para o céu. Na nação do reino, que tem muitos membros em todos os lugares do mundo, nem todos irão para o céu.
porque há ainda alguns que permanecerão servos no Espírito. Eles não querem se tornar filhos e filhas. Eles permanecem no erro do não arrependimento. Porque uma vez que você entra aqui, você crescerá em conhecimento e sabedoria da vontade do Pai. Você realmente precisa fazer isso para que você passe para o nível de colocação como filho. Para que o Pai possa falar para você: esse é o meu filho amado, do qual estou bem satisfeito. Então, o ministério do reino é a nação do reino, centrada na verdade, honestidade e integridade. O ministério do reino opera na confiança. Confiança. Podemos falar de confiança se não há nada a ser confiado? E o número 1 a ser confiado a você não é apenas espiritual. É por isso que há uma revolução financeira. Porque é isso que o Pai quer. Porque se é puramente espiritual, depois de ter sido batizado e ter superado o seu tamanho, você irá diretamente, você não estará mais aqui na Terra. No céu, no novo céu. A luta já acabou. Mas você me observou? Eu sou o primeiro a superar no espiritual. Mas você pode ver que eu ainda estou aqui? Eu ainda estou aqui. E a nação do reino não prosperará sem a revolução financeira. É o desentronamento do espírito da pobreza e a entronização do espírito da abundância e bênçãos, como prometido em Deuteronômio 28, do 1 ao 14. É onde nós paramos, porque algumas vezes a sua espiritualidade está sendo enganada, porque você já é um membro, especialmente você vestindo a sua roupa, vestindo o seu terno, como eu, estamos todos vestindo branco. Você não determinará quem se arrependeu ou não por isso, porque todos foram batizados, e foi escrito no registro do batismo. Mas no Espírito, você saberá agora se ele havia entrado genuinamente ou não. Se houve arrependimento genuíno ou não. Porque se você tivesse arrependido verdadeiramente, você irá mudar. Agora, todos nós seremos filhos e filhas. Devemos superar e deixar de sermos servos. Nós temos que nos tornar filhos e filhas. Há uma mensagem aqui preferível a ser pregada por mim, mas que não é da vontade do Pai. A minha pregação hoje, que eu vou compartilhar hoje, é a vontade do Pai. Então vamos à revolução financeira. Nós sempre falamos sobre a revolução de excelência e a revolução espiritual. Então hoje vamos falar sobre a revolução financeira. Porque o Pai quer que todos aqui se tornem como eu, a serem confiados com os bens do Pai. É por isso que aqui no reino a corrupção com dinheiro não é permitido. Corrupção relacionada a dinheiro é proibido. A ganância pelo dinheiro é proibida aqui. Porque o dinheiro será confiado a nós, porque isso é uma bênção. Alguns evitam falar sobre dinheiro.
Então, quando eu falo sobre dinheiro, os perseguidores dirão: "Ah, o pastor é um sanguessuga de dinheiro." Como se eles não fossem gananciosos. Se você não é ganancioso, então não coloque dinheiro em suas mãos. Apesar de quanto evitamos o dinheiro, quando saímos da nossa casa, estamos procurando por ele. Mas nosso objetivo e o propósito, porque o dinheiro está em nossas mãos, qual é o propósito disso? É uma causa nobre? O propósito do dinheiro em suas mãos é nobre? Nos seus tesouros? Ou para o seu próprio interesse? Ou para as suas próprias tolices? Essa é a questão, porque todos os recursos do Pai nos foram dados. É por isso que existe o planeta Terra, dado a nós. Isso é material. Terras, material. Tudo que produz dinheiro está na Terra. É por isso que todos trabalham todos os dias. Quem dentre vocês não trabalha? Se você não trabalha, quem te alimenta? Ah, é fácil, pastor, arranjar comida. Eu tenho um vizinho e a casa dele não tem cerca. Quando eu olhei para a fechadura da porta, parecia tão fácil de abrir. A comida não é problema para mim. A comida não é um problema para você, mas você é um ladrão. É por isso que você não prospera. Se você permanecer ladrão, você nunca irá prosperar. Ser um ladrão te puxa para baixo. Mesmo que você roube vários milhões, muitos milhões, uma quantidade grande, o fim da sua vida vai ser a pobreza. O Pai não te abençoará. Na nação do reino, somos ensinados que há uma data limite para o dízimos e ofertas, certo? Porque o Pai me ensinou a não roubar nada dele. Agora olhe para a era da igreja. Por que eles foram deixados de fora? O primeiro ensinamento é que não há mais dízimos agora. E é certo para eles, porque são todos ladrões. Imagine, de acordo com a Bíblia, o dízimo é para Deus. E essas pessoas da era da igreja dizem: não há mais dízimos agora. Então, eles não respeitaram a Deus, eles até roubaram o que é para Deus. É por isso que o Senhor disse que vocês são ladrões, até a nação inteira. E aí você é amaldiçoado com uma maldição. Todos vocês me roubaram. Mas onde te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Então alguém irá dizer: é só para os judeus. Ele não sabe que um judeu verdadeiro não é o judeu físico, mas o judeu espiritual. Então leia em Romanos, capítulo 2, versículo 28 a 29. Pode ler. Sim, pastor, Romanos 2, 28 a 29. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira. Circuncisão a quem é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que é mais claro que isso? Então, onde está o verdadeiro judeu agora? Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente. Aquele que se arrependeu são aqueles que obedecem à vontade do Pai.
E a verdadeira circuncisão é a coisa do coração. O coração agora deve ser circuncidado, porque é o coração que está cheio de maldade. Mas vocês não podem ver isso, porque é o interior do homem. Mas todos vocês não têm como ver porque está dentro de vocês. Todos os pensamentos não podem ser vistos. Apenas o Pai vê. É por isso que, para que todos saibam quem é circuncidado no coração, todos devem passar pelo fogo. Lá será conhecido quem foi circuncidado ou se arrependeu. No Espírito, a circuncisão é o arrependimento. Quando você se arrepender, não a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Você está limpo diante de Deus, mas você ainda será testado se o que você disse é verdade. Ok? A circuncisão é espiritual e não de acordo com a letra da lei. Se você for circuncisado no coração, você receberá elogios que não vêm dos homens, mas de Deus. Agora, os verdadeiros judeus, que são os judeus físicos, estão muito preocupados com as tradições. Você não pode comer se você não lavar suas mãos. Agora, há várias pessoas que comem sem lavar as mãos. Mas essas não são mais a base da salvação. Então, eles observaram Jesus Cristo e o corrigiram por isso. Então, Jesus Cristo disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, porque isso está sendo limpo no estômago. Depois disso, depois será descartado. Jesus Cristo disse que não era o interior, a comida que entra dentro se torna impura. Porque isso é limpo no estômago. A substância é tomada e os resíduos são jogados fora. Então o lixo sairá de você. Mas o que te torna sujo é o que sai do interior, do coração que é incircunciso. Um coração que não é arrependido. Leia. Sim, pastor, em Marcos 7, 18 e 23. Ao que ele lhes declarou: ora, pois nem vós tendes tal conhecimento, não consegues compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro. Pois é dentro do coração dos homens que procedem aos maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos. Existe algum ladrão aqui que tenha sido batizado? Você tem andado no crescimento espiritual da nação do reino, mas seu coração não foi circuncidado. Porquanto você recebe dinheiro, você pega o que não é seu. Nós não podemos ser indignos de confiança, porque quando você veio dentro da nação do reino, você será julgado pelo fogo. E um dos fogos existentes é a confiança. Porque você está envolvido no trabalho do Pai. Embora tenha um espírito de servo, você será provado se for genuíno ou não. Portanto, aqueles com coração maligno não sobreviverão na nação do reino. E um destes são os ladrões naturais. Quando você nasce um ladrão, porque a sua casa só sabe roubar, até você crescer, é normal que você roube.
Quando você é repreendido por roubo, você fica surpreso. O quê? Isso é proibido? A roupa foi roubada, os chinelos foram roubados, e quando te repreendem, hã? Isso são apenas chinelos. Ladrão! Se você é desse jeito, tenha certeza que não é membro do reino. Você continua sendo filho de Satanás, porque seu coração ainda não está circuncidado. Não presuma que você será salvo. Não presuma que você irá para o céu porque fisicamente está aqui. Então, quando eu encontro ladrões, dou-lhes uma segunda chance. Mas se você não muda, eu vou te cortar. Você não será bem-vindo aqui. Você pertence ao mundo lá de fora, com todos os outros ladrões. Então, lembre-se, meus irmãos e irmãs, ladrões não têm lugar na nação do reino. Prossiga. As ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Você ainda está tentado? A tentação não implica apenas um homem desejando uma mulher ou vice-versa. Não. Há também esse desejo por coisas materiais, como o amor ao dinheiro que não é seu. Você pode gastar dinheiro enquanto for seu. Mas se não for seu e só lhe foi confiado, não use nem mesmo um centavo dele. Então, se você usou sem permissão, as Escrituras categorizam você como um ladrão. É por isso que quando você vê uma carteira que não é sua, você a devolve mesmo que tenha um monte de dinheiro nela. Não toque, porque não é sua. Esse ministério é centrado na honestidade e integridade. Não há ladrões dentro do reino. Continue. Não seja tentado. Não sejam tentados por coisas que não lhe pertencem. Estamos claros com isso, irmãos e irmãs? Essas coisas são apenas para os seus olhos. Não importa se você realmente gostou daquilo. Desde que você não pegue isso sem permissão. Ah, esse vestido é muito lindo. Aí você diz, eu não tenho essa camisa. Aí você vê essa camisa que está pendurada por alguém que usará ela na apresentação de ação de graças pela manhã. Outros roubam roupas íntimas. Você pode realmente usar uma roupa de baixo que não é sua? Quando você pergunta, o primo gêmeo do ladrão é a mentira. Ei, essa roupa aí é minha. Não, isso é meu. Ele não sabia que estava marcado com a caneta. E quando ele verificou, as minhas iniciais estão escritas na parte de trás. Eu cometi um erro. Isso realmente me tira do sério. Isso é quem somos. Quando ainda estamos fora do reino. Quando estávamos como escravos fora do reino. Mas agora que você está aqui no reino, o nosso arrependimento ele deve ser genuíno. Amém? Então você vê que há vários ladrões aqui ainda, que não mudaram e que não se arrependeram. Eles são apenas membros físicos, e a nação do reino é abençoada, porque estou aqui como seu líder. Será mais abençoada se nos tornarmos filhos e filhas que se podem confiar. Continue. Sim, pastor? As ambições desmedidas, as maldades, o engano. E o que é fraude? Engano. Quando alguém é corrupto, ele é uma fraude. Ele sempre encontrará uma forma de ser corrupto. É por isso que fora do reino, você não pode confiar em alguém se tiver um negócio. Você precisa verificar se essa pessoa em quem você confia não é uma fraude, não é corrupto. Porque se essa pessoa for corrupta, você precisa ser cuidadoso. Se essa pessoa é corrupta por dentro, seja ele rico ou pobre, ele sempre será corrupto, onde quer que você o mande.
O dinheiro é o número 1 que deve ser confiado a nós, para que possamos receber outras bênçãos, grandes ou pequenas. Prossiga. O engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e as torna impura. Isso vem de dentro. É por isso que tem que ser circunciso, porque vem de dentro. Então, tudo que sai de dentro de você define quem você é por dentro. Você está limpo ou não? Você já se arrependeu? Ou não? Todos nós vamos passar pelo fogo, porque tudo que não está de acordo com a vontade do Pai deve ser queimada. É por isso que todo o mal que está dentro de você, que te define quem você é por dentro, a parte que não foi limpa ainda. Então, quando você passa pelo fogo, nada permanecerá em você. Seus olhos se arregalaram. Você não tem mais nada porque tudo foi queimado. Tudo era feito de madeira e feno. Tudo dentro de você não era feito de ouro, nem prata, nem pedras preciosas. Tudo era feito de madeira. 1 Coríntios 3:10 foi cumprido. Então você estará sozinho. Você ainda será salvo se você passar pelo fogo. Você não tem nada para ser queimado. É por isso que agora você é quem vai ser queimado. É o que chamamos de cremação. Se você ainda não é genuíno, será transformado em cinzas. É por isso que há tantos que foram queimados e não os vemos mais. É por isso que a sua chance, daqueles que ainda estão aqui e passaram pelo fogo, e depois não haverá mais nada a ser queimado em você, foi dada a você uma segunda chance pelo Pai. Cuide bem do ministério em que lhe foi confiado. Bom, para aqueles que conseguiram superar, no reino, o que quer que você não tenha conseguido superar, voltará para você de novo. Você terá que voltar a isso sempre. Supere isso, encare e deixe tudo o que precisa ser queimado. Queime isso. Então, o que sobrar dentro de você, que é o ouro, será seu capital para que ele cresça. Para o Pai, o ouro é a confiança. Confiança. Não gaste a confiança do Pai na insensatez, no engano, no roubo, na maldade. Você pode usar esse capital quando voltar após ser reduzido a zero. O pai disse, mas aquele que receber um talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele não teve lucro. Amarre suas mãos e os pés e lance o servo preguiçoso e perverso. Então o pai, quando ele confia algo a você, ele buscará pelo resultado. A confiança cresceu? Você recebeu um ministério que tem a ver com a revolução espiritual. O negócio do Pai em que você está é espiritual. Você foi capaz de ganhar almas? Você conseguiu converter as almas? Você foi capaz de fazê-las amadurecer? Você foi capaz de fazê-los exatamente como o filho, que é o modelo de salvação? Ou foi você que virou modelo deles e que não mudou nada? Você se ofende facilmente? Foi você que o converteu? Todos que você converteu são todos iguais a você, que se ofendem facilmente porque você os criou como você. Eles não devem ser maiores que você. Se ele é melhor que você, você deve se sentir inseguro. É por isso que ele é exatamente igual a você, porque aquele que você converteu não será maior do que você. Então todos vocês devem seguir o padrão do Filho. Ele passou. Então eu sou o seu padrão. Todos vocês que entraram primeiro no reino devem ser como o Filho, em obediência,
honestidade e integridade. Amém? A confiança que não deve ser quebrada. Eu já te disse isso. Então olhe para Davi. Por que Davi se tornou um rei? Havia uma profecia de que Deus falou com ele: vá à casa de Jessé, porque um desses filhos será o rei de Israel. Então, Samuel foi lá. Samuel foi. Então ele estava andando lá embaixo. Os profetas raramente eram vistos na cidade. Eles costumavam se esconder nas montanhas porque sempre ouviam a voz do Pai. Quando viram andando, essa era a música. Porque havia uma importante mensagem de Deus. Então, qual é a mensagem de Deus agora? Oh, os profetas vieram. Deus tem uma mensagem para nós. Então ele veio na casa de Jessé e disse a Jessé: um de seus filhos se tornará o rei de Israel. E ele tem muitos filhos. 1 Samuel. Sim, pastor? 1 Samuel 16, começando pelo versículo 1. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando, Saul? Quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel. Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que te envio à casa de Ishai, Jessé, de Betlehem, Belém, porque escolhi um dos seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como podereis eu ir lá? Saul o saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé o orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim oferecer um holocausto a Yahvé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe disse consigo: Eliabe foi o primeiro filho de Jessé. E o profeta disse: um dos seus filhos, Jessé, se tornará um rei. Então junte todos os seus filhos. Ele reuniu todos. O mais velho saiu primeiro. Eles eram soldados do rei Saul de Israel. Então, Eliabe saiu primeiro. O pai dele sussurrou para ele e disse: um de vocês será feito rei. Imagina que um deles será feito rei de Israel. Oh, é uma grande honra, grande poder. Eliabe foi o primeiro. Ele era de boa aparência. Talvez ele fosse muito musculoso, porque seus ombros eram largos e ele tinha uma barba. Então não seria óbvio. Prossiga. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Samuel foi facilmente enganado, mesmo ele sendo um profeta. Ele foi rapidamente enganado. Ele disse: talvez este seja o único, musculoso, pronto para a briga. Com barba. Talvez seja este o ungido de Deus. Então, entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estrutura desse homem, pois eu o rejeitei. Não olhe para a aparência ou para a altura, porque eu o rejeitei. Muito claro, prossiga.
Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Porque Deus não olha para a aparência externa. Deus olha para o coração. O coração. E o que ele viu em Eliabe? Talvez Eliabe fosse um homem grande, bonito, de bigode, mas ele poderia ser diferente. Ou corrupto por dentro. Ou ele poderia ser covarde, certo? Deus vê tudo isso. Continue. Versículo 8, pastor. Depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel. Então o segundo foi Abinadab. Eles eram Eliabe, Abinadab, o segundo, o mesmo também porque estes eram soldados de Saul. Prossiga. Mas Samuel disse, também não foi este que Yahvé escolheu. O Senhor não escolheu isso, embora pareça muito bonito. Prossiga. Então Jessé fez passar Samá. Então o terceiro filho foi chamado. Seu nome era Samá. Então Deus não escolheu esse. Ele não tinha escolhido. Não olhe para isso. Ok, prossiga. E assim, Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Depois do sétimo, de Eliabe, Abinadab, Samá. Então, houveram 4 que passaram. Mas ninguém foi escolhido entre os presentes na casa. Então, e assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu, a nenhum destes Yahvé escolheu. Então o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel questionou a Jessé, estes são todos os filhos que tens? São todos os filhos que tem? São todos esses? Não sobrou nenhum? Ninguém? Prossiga. Ao que Jessé respondeu, bem, ainda tenho o caçula. E ele disse, ainda temos um caçula. Então ele falou, ainda tenho caçula. Muito claro. Ok, prossiga. Bem, ainda tenho caçula. Mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé, ele não está aqui. Então mande alguém para ir buscar ele. O profeta disse, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. A gente não vai embora enquanto ele não vier, ok? Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. Jessé mandou chamar, traga-o e o coroe. Era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. Bonito! Saudável e de admirável aparência. Em outras palavras, bonitão. Várias faces na TV que quando você vê, parece que está tudo preso com agulha. Sem dúvida, Yahvé afirmou, levanta-te e unge-o. É ele. É por isso que o Filho é o cumprimento de todas as coisas. Saberemos essas palavras? O que o Pai viu nele? Ok, prossiga. No versículo 13, pastor, Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e o ungiu na presença dos seus irmãos. E, a partir daquele dia, o espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi. E Samuel retornou para Ramá. Qual é o versículo que fala que Davi foi ungido? Ele é o guardião das ovelhas, certo?
Lá vem o leão, o urso que queria enfeitiçar o cordeiro. Então, quando o leão te vê, você é uma criança como Davi. Você fugirá porque é um leão, certo? Davi não teve medo de morrer. Ele enfrentou o leão e o matou. O urso veio e foi morto também. Ele não correu e deixou as ovelhas. Prossiga. Sim, pastor, 1 Samuel 17, 34. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz, que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu agarrava pela juba, o feria e matava. Esse era ele. Davi não é um covarde em defender a verdade. Ele realmente revelará a verdade. Então você viu, meus irmãos e irmãs, Deus não olhou para a aparência externa. Ele olha para o coração. E o que ele viu em Davi? Davi sacrificaria sua vida na defesa das ovelhas. Você já ouviu falar de Davi? Pediu para cuidar das ovelhas e em seguida disse: onde está o empresário aqui que poderia comprar as ovelhas? Porque eu venderia algumas aqui. De qualquer forma, meu pai não sabe quantas ovelhas está lá. Então, ele negociou, equilibrou e depois vendeu. Quantas ovelhas você tem? 1.500 ovelhas. Embora eu vendesse essas 10 ovelhas, ninguém saberia. Meu pai não contaria porque me foram confiadas. Então elas foram vendidas e embolsou a quantia. Ao chegar em casa, como se nada tivesse acontecido, mas ele era corrupto. Você já ouviu falar de Davi? Por que ele fez isso? Ele morreria com a confiança dada a ele por seu pai. Ele morreria pelo menor carneiro. Se há algo assim, você é um ladrão. Você é um vigarista, você não é um filho. Seu coração é impuro. Você não vai durar aqui, porque no reino é a sobrevivência dos honestos. Não é sobrevivência dos corruptos aqui. Não ficarão aqui. E nosso grande auditor está no céu. Nosso defensor está no céu, olhando. É por isso que todos são feitos filhos e filhas. Desista do espírito de escravo, porque essa é a atitude de um servo e de um escravo. É por isso que o Pai chamou-os de servos inúteis, significando que não podem ser confiados. E o filho tem amor. O filho não roubará, porque todas as coisas são dele. É por isso que ele só vai arrumar as coisas e contribuir para isso. Ele não roubará, ele contribuirá. E seja qual for o desenvolvimento do reino, se você é um filho, é seu. Você também prosperará junto com todos. É sua. A visão do filho é diferente. Toda a nação do reino é sua. Então você vai roubá-la? Você já teve interesse próprio? Não vai sobreviver aqui. Então, você verá que o Pai vê o coração. Eu não vejo o seu coração. Mesmo que eu seja o filho indicado, eu não sei se você é corrupto. Eu não sei se você é um vigarista. Eu não sei se você não pode ser confiável com dinheiro. Eu não sei se você verá o dinheiro e, como Judas, você ficará ganancioso. Você é como Acã ou Gehazi. Seus olhos se tornam gananciosos. Eu não te conheço. Mas o Pai, que é o Pai que estamos servindo, nos conhece.
Ele vê o nosso coração. E eu agora estou focado na mensagem da revolução financeira. Porque o espírito da pobreza na nação do reino será tirada se não houver mais desonestos. Se não houver desonestidade entre nós, o Pai nos abençoará mais. Todas essas bênçãos serão derramadas na nação do reino. Olhe para Lucas 12:15. Isso é o que diz. Que a nossa visão, seja o que for que o Pai nos confie, foi confiada a nós porque podemos ser confiáveis. Eu posso ser confiável. Eu vou usá-lo para a sua glória, sua vontade e sua honra. Amém? Porque ele disse, se você for confiado em pequenas coisas, você também pode ser confiável com grandes coisas. Vamos ler em Lucas 12:15. Sim, pastor, em Lucas 12:15. Em seguida lhes advertiu, tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Em seguida lhes advertiu, tendes cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui de acúmulos de bens que possa conseguir. Pois a vida do homem não se consiste em acúmulos de bens. Não está lá, não se esforce por isso. E lembre-se de Efésios 5:5. Efésios 5:5. Porquanto podeis estar bem certos disto, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. O ganancioso era categorizado como idólatras, ladrões, impuros. Os gananciosos apenas gananciosos. Como vou descrever o ganancioso? Então, as pessoas que nasceram em Bohol são bons em descrever isso. O que é meu, é meu. O que é seu. O seu é meu também. Isso é o que é ser ganancioso. O ganancioso não ficará contente. Ganância. Isso não entrará no céu. É por isso que o Pai nos deu a data limite em 29 de junho de 2018 para os desonestos e infiéis em dar seus dízimos e ofertas. Não é apenas nos dízimos e ofertas, mas a confiança também. Amém? Veja em Malaquias 3, 8-9. É muito claro. Pode um homem roubar a Deus? No entanto, ele disse, vocês me roubaram. Então as pessoas da era da igreja não estavam nem mesmo com medo e apenas diriam, não é mais aplicável agora. Nem mesmo as posses de Deus, vamos roubar tudo. Ele não é responsável por isso. Então observe, é por isso que não há o privilégio da salvação do homem, foi retirado deles e foi dada a mim. Então aqui no reino, o teste é a confiança. Nós não temos auditor aqui que vai manter os olhos em você a todo momento. Mas você pensa que quando você continuar a se esconder, você não será descoberto? Esse é o reino dos céus aqui na terra. Nosso Pai é aquele do qual nós servimos. Isso não é um governo secular que precisa de alguém para cuidar de você. O Pai é quem está olhando cada um. Se você é desonesto, um dia ele irá te rebaixar. Especialmente em relação ao dinheiro. Mas quando você é honesto, mesmo que eu não conheça você, um dia você será promovido, porque o Pai te honrará. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não faça do dinheiro seu Deus, que fará você ganancioso. Quando recebemos mais bênçãos em nossas mãos, o propósito disso é ser usado para a glória do Pai. Não vamos roubar o que não é nosso. Se é para Deus, é para Ele. E o que é para você é seu.
Você será grato, seja qual for o seu honorário. Você será grato, seja qual for as suas bênçãos. Qualquer bênçãos que fora dada a você, você será grato. Você não vai se comparar com os outros. Ah, a casa dele é mais legal do que a minha. Ah, eu vou roubar para que a minha casa fique legal também. Não seja assim. Seja qual for o trabalho árduo e honesto que existe em você, que é apenas as suas bênçãos, é isso que você fará. O Pai verá como promovê-lo. Mas o Pai também vê como rebaixá-lo se você não for honesto. Olhe para Ananias e Safira. Atos 5, 1 a 11. Enganados, eles são vigaristas, enganadores. Todos venderam suas terras. Eles disporam isso aos pés do apóstolo. Não pegue nada, porque tudo isso foi oferecido ao Pai. Safira e Ananias fizeram o mesmo. E depois, venderam as terras e a casa. Eles levaram metade e apenas metade foi dada. Mas o pecado deles é a hipocrisia. Como se eles tivessem dado tudo. Pedro disse, por que você mentiu quando isso é seu? Não minta. Como Safira e Ananias, essa é a terra deles. A casa deles foi vendida. Então apenas metade foi dada. Mas seu pecado é a hipocrisia. Eles se tornaram hipócritas como os outros que deram tudo, mas não é verdade. Veja os desonestos de Geazi. 2 Reis 5, 20 a 27. Geazi é um servo de Eliseu e ele teria sido o próximo profeta. Então Naamã, que tinha lepra, foi curado por Eliseu. Então Naamã queria dar ouro, dinheiro, roupas caras. Mas Eliseu não aceitou, porque não é a vontade do Pai. No entanto, Geazi ouviu. Quando Naamã foi embora, ele seguiu Naamã. Depois desceu e disse, Geazi tornou-se desonesto e usou Eliseu. E o que ele disse? Ele disse em 2 Reis 5, 20 a 22. 2 Reis 5, 20 a 22. Até 22. Até 22, pastor? Ao que Geazi respondeu prontamente, sim, tudo bem. Mas meu senhor enviou-me para informar-te que 2 jovens irmãos, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Portanto, rogo-te, deles um talento, 35 quilos de prata e 2 vestes de gala. 23. Diante do que Naamã respondeu, generosamente, aceita, pois 2 talentos. Ele insistiu com que Geazi para que aceitasse aquela oferta e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas finas. Entregou tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, transportando as sacolas. Assim que Geazi chegou à colina onde Eliseu morava, tomou as sacolas das mãos dos servos de Naamã e as guardou em casa. Ordenou que os servos retornassem e eles partiram. Em seguida entrou e apresentou-se ao senhor Eliseu. E este lhe indagou, de onde vem Geazi? Ao que ele replicou, teu servo não foi a parte alguma. No entanto, Eliseu lhe afirmou, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Certamente este não era o momento para receberes prata e roupa, tampouco para cobiçares olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. 27, pastor? Por esse motivo a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã, atingirá a tua pessoa e todos os teus descendentes para sempre. E assim Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, e seu corpo parecia coberto de neve. Então ele foi até Naamã, ele pediu para pegar as peças de ouro, prata e roupas. Ele até ordenou 2 servos. Então pegou, reuniu-se e em seguida ficou ao lado de fora da porta do seu mestre, Elias. Então em seguida entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E esse lhe indagou, de onde vem Geazi? Ao que ele replicou, teu servo não foi a parte alguma.
Ele até mesmo mentiu. 26. No entanto, Eliseu lhe afirmou: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Certamente este não era o momento para receberes prata e roupa, tampouco para cobiçares olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. E é o tempo. Geazi, agora é a hora? Em outras palavras, há um tempo. Naquela época, meu carro era para aquele tempo. Agora, quando eu dirijo um carro bacana, agora é a hora. É por isso que, se não for a sua hora, não force. Aguarde o tempo que você será abençoado. Se você não puder esperar, o que você vai fazer? Enganar, roubar. Vê, com Geazi, não era a hora. É por isso que o profeta disse: é hora de receber dinheiro? Para receber vestes, vinhas e ovelhas e bois e outras coisas? É hora de ter uma casa bonita? Se ainda não é a hora, espere pelo tempo. E seja grato pelo que tem. Apenas espere. Amém? Há um tempo para tudo. Aguarde o tempo para amadurecer todas as coisas. É por isso que agora é hora para que eu e esse ministério seja dessa forma. Essas cabras do lado de fora estão com ciúmes. Minhas palavras para elas: é hora do Pai me colocar nessa posição agora? É hora. É por isso que seus olhos ficarão cheios de ciúmes. E por quê? Seu tempo acabou. Você não pode ser mais confiável. O Pai me deu todo o tempo e Ele me confiou. Eliseu disse: por esse motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã, atingirá a tua pessoa e todos os teus descendentes para sempre. E assim Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, e seu corpo parecia coberto de neve. Ele era branco não porque ele aplicava produtos. Ele estava branco porque estava leproso. Não é apenas o ouro que será seu, incluindo a lepra também. Assim, você acha que Deus no Antigo Testamento não é o mesmo de hoje? Como agora? Estou fazendo todo mundo honesto porque os filhos e filhas são honestos. Eles não roubam. É por isso que aqui apenas os honestos sobreviverão. No mundo, o corrupto sobrevive. No mundo, quando você tenta ser honesto, você será condenado. Eles vão encontrar defeito em você, se você for honesto, porque eles são todos iguais. Somos todos ladrões aqui, é por isso que vamos dividir nossos ganhos. Você não participará disso porque você é honesto. Você será criticado. Eles encontrarão um defeito em você. Você pode até ser aprisionado, mas aqui no reino é o oposto. Os honestos são aqueles que sobrevivem. Os honestos são aqueles que administram sua obra na terra. Ao honesto será dado tudo. Os honestos, os mansos herdarão todas as coisas como eu. Amém? Louvado seja o Pai. Judas. Você conhece Judas? Judas vendeu o pai por 30 moedas de prata. Judas é um ladrão e pretensioso. Então veja em Mateus 26, 6 a 16.
Veja o versículo 7. Começando no versículo 7. No versículo 7, pastor, chegou próximo dele uma mulher portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo. Ele derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que esse desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo, onde esse evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou, como um memorial a ela. E 14, pastor? E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs: o que me dareis caso eu vô-lo entregue? E lhe pagaram o preço, 30 moedas de prata. E desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. Aquele Judas é um traidor por causa do dinheiro. Amém? Onde está o versículo dizendo que o perfume foi derramado sobre os pés do Senhor? Então ele disse: por que você estava desperdiçando isso? Teria sido melhor se fosse vendido e dado aos pobres, mas porque ele era um dos guardiões do dinheiro e guardava alguns para ele. Esse roubo e a corrupção é assim. O dinheiro designado é usado para outros fins. Esse é o roubo e a corrupção. Por exemplo, ele já foi designado para isso. Você o usa para fins pessoais. Isto é corrupção. Se houver aqueles que são confiados aqui fazendo isso, arrependam-se, porque o julgamento virá sobre você. Sim, pastor, João 12, 3-6. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Ele está circuncidado. Ele estava pegando isso porque ele era o tesoureiro. Ele está tomando, ele está roubando algumas quantias. E o que aconteceu com Judas? O traidor é o amigo do ladrão. E a raiz é amor ou cobiça? Ou ganância com dinheiro para si mesmo? Se o dinheiro está em suas mãos, você sempre pensa em você primeiro, isso que vai acontecer com você, porque o dinheiro tem um propósito. É importante que o propósito do dinheiro em nossas mãos seja nobre. Não por interesse próprio. Dê isso ao Pai. Ele disse: não se preocupe com que comida comer, que roupa usar, como construir uma casa, porque aqueles que estão do lado de fora estão pensando nessas coisas. Ele disse: se algum pardal cair no chão sem que o seu pai pense nisso, quanto mais você, seus filhos, ele não se importará com você. Quem é o seu modelo? Eu. Na minha pregação, não estou pensando em mim mesmo. Estou pensando, antes de mais nada, não no interesse próprio ou na minha saúde. Eu nem penso na minha saúde, mas o Pai cuida da minha saúde. Eu não estou pensando nos meus dentes, o Pai cuida dos meus olhos, do meu nariz, meus ouvidos.
meu corpo, minhas roupas, meus pés, tudo. O Pai faz pensamento. O Pai, Ele pensa por mim. Ele encontrará uma maneira de curar você. E o que estou pensando? Sempre o glorificar. Produzir vários frutos para Ele. Amém? Portanto, no reino não deveria haver o interesse próprio. Todos os nossos interesses são um para a glória do Pai. E o que ele disse? João 15:8. Aqui, o Pai é glorificado quando você produz muitos frutos para que você seja os meus discípulos. Produzir muitos frutos. O Pai está procurando frutos de nós que serão oferecidos para Ele. Não frutos de você ser um ladrão. É isso que você está cuidando. É isso que você está procurando. A nação do reino é muito abençoada por causa do pastor. Eu sou um dos ladrões, Judas, aqui se escondendo como um rato. À noite, eu como um rato vou sair e vou roubar enquanto todo mundo está dormindo. Qual é o significado disso? Quando os ratos saem, os gatos fazem a festa. Esse é o espírito do rato, que é o ladrão. O espírito do rato, que é um ladrão, sairá quando os ratos saem. Quando estamos dormindo, não é? Louvado seja o Pai. Eu não posso falar sobre Achan aqui. Achan era o companheiro de Josué, que encontrou as moedas de ouro. Josué disse, ninguém deveria pegar isso se você achar dessa forma. Ofereça tudo. Ele era ambicioso e tinha algo para si. Israel perdeu. Então eles continuaram perdendo. Josué perguntou, por que sempre perdemos quando você está conosco? Alguém do seu grupo cometeu pecado. Então eles eram muitas pessoas e uma família havia cometido pecado. E as duas armaduras do sumo sacerdote foram colocados, e a tribo onde Acã pertencia brilhava. Então todos foram mandados para casa. Eles examinaram a tribo e descobriram que era uma família. Então eles perceberam que Acã roubou o ouro, dinheiro e roupas e o enterrou. Você não obedeceu, e eles foram todos enterrados, incluindo um cachorro muito esperto. Todos eles. Todos eles foram condenados e perderam a salvação. E é assim que o Pai é rigoroso quando se trata de finanças. E por quê? Porque Ele quer que todos na sua nação do reino se tornem filhos e filhas que podem ser confiados, para que as suas bênçãos do céu possam ser derramadas sem qualquer impedimento. É por isso que nós devemos nos unir. O que me deixa feliz é que, quando analisei os membros e a liderança, agradeço que a honestidade e a bondade seja esmagadora aqui. Aqueles que foram encarregados dos negócios da revolução financeira do Pai, coordenadores, ministros e administradores. Muito honesto. É por isso que, apesar do fato de que às vezes meus pesares e eu me sinto ofendido por esses corruptos, ladrões e enganadores, é muito normal eles roubarem e mentirem sobre assuntos financeiros. Mas sempre que olho para o lado direito dos relatórios, também é impressionante aqueles honestos, a bondade no reino. Sou grato pela minha pregação e minha mensagem ser eficazes para os filhos e filhas em que se pode confiar e estejam crescendo em números. É por isso que o Pai agora quer que a sua casa seja limpa das pessoas desonestas e todas as pessoas que não podem ser confiadas nas finanças. Ele quer derramar suas bênçãos abundantes sobre nós.
E assim o espírito do inimigo não poderá mais roubar. Isso prejudica as bênçãos e causa maldição sobre aqueles que não são genuínos filhos do Pai e se recusam a ser tirados da escravidão, sendo servos e se tornando filhos e filhas. Quando chegamos a esse nível, qualquer coisa que tocarmos com nossas mãos, isso não vai falir. Não irá à falência, mas prosperará. Seja espiritual, isso prosperará. Seja financeiro, prosperará. Seja revolução de excelência, prosperará também. Tudo o que você tocar prosperará. Qual é o seu modelo? Você já reparou que toda vez que o pai der alguma coisa, ele realmente prosperará? Por quê? O filho pode ser confiável. É por isso que quero que todos vocês se tornem filhos e filhas como eu. Essa é a minha missão nesse mundo hoje. Como em que Malaquias 3:10 diz: também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas. E 12: e todas as nações vos chamarão a achar bem-aventurados, porquanto a vossa terra será caifés maravilhosa, portanto a vossa terra será caifé maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Por que terra maravilhosa? Nenhum ladrão, não há ladrões de carteira. E é assim que a nação do reino do Pai Todo-Poderoso é. Vamos começar com todos nós. O filho, o seu modelo, na confiança, honestidade e integridade. E o Pai nos abençoará com bênçãos que você não viu em toda a sua vida. Então, irmãos e irmãs, seja o que for que lhe tenha sido confiado, não importa quão pequeno ou grande seja bom. Por quê? Eu não posso te ver porque eu sou apenas humano como você, embora eu seja o filho indicado. Mas lembre-se, o Pai nos céus pode ver seu coração. Samuel não viu o que está no coração do filho de Jessé. Mas o pai disse, não aquele. Porque Deus não olhava para fora, Ele olhava para o coração. Se você é um filho obediente ou uma filha, mesmo que eu não conheça você pessoalmente, um dia o Pai irá promovê-lo. Você se levantará na nação do reino. Você vai se tornar um filho ou uma filha que pode ser confiável, que pode se tornar um modelo para todos. Como eu, o Pai me fez o modelo, porque eu sou realmente o modelo para todos vocês. Alguém sabe a minha honestidade no que envolve o financeiro? Ninguém. Mas agora eu estou aqui e fui confiado com tudo. Porque eu nunca ficarei deslumbrado e dominado por qualquer bênção que me seja dada. Porque o que eu penso é, o que eu farei com isso para agradar o meu Pai? Não eu mesmo. Não há interesse próprio. Se você é bom, você está grato com o que você tem. O Pai que está pensando por você. Onde quer que você esteja no reino agora, você está grato. Até que o Pai seja o único a lhe dar, apenas espere. É por isso que Eliseu disse, já chegou a hora. Todos digam, já chegou a hora? Das roupas bonitas? Já é hora de eu ter uma casa legal? Já é hora de ter um bom sapato? Já é hora de ter um bom carro? Se ainda não é hora e o seu carro está quebrando, ame-o. Limpe-o todos os dias e você será confiado até que o Pai te veja. Agora é hora de abençoar este meu filho. Louvado seja o Pai. Não fique com inveja dos outros. Aguarde o seu tempo. Para todos que entram aqui, o princípio do reino não é apenas obediência,
compromisso, lealdade e dedicação. Mas também honestidade, confiança e integridade. Lembre-se disso. Meus irmãos e irmãs, louvado seja o Pai para sempre. Aleluia!